Meus amigos, é uma honra imensa retornar à casa de Jesus. Já estivemos aqui algumas vezes, de forma que o nosso coração se enche de alegria e de gratidão pela oportunidade renovada de nos reunirmos novamente para falarmos desta grandiosa doutrina que nos orienta a vida, que surge como roteiro luminoso para os nossos caminhos. Eu quero saudá-los com alegria, com gratidão, trazer o meu abraço de Matão. Matão é a cidade onde laborou o nobre Caibar Schutel, aquele que foi chamado o apóstolo de Matão, o pai dos pobres de Matão, o espírita número 1 do Brasil, segundo seus biógrafos, e igualmente o bandeirante do espiritismo, numa época de imensas dificuldades materiais, de preconceitos principalmente, e ele teve aquela ousadia criativa para lançar mão do seu ideal, entusiasmado de divulgação e de vivência espírita. De forma que nos sentimos muita vontade, felizes por aqui estar, abraçando os companheiros da casa de Jesus. E viemos falar sobre Chico Xavier, diante da vida, diante dos obstáculos e desafios que todos estamos enfrentando, diante dos desafios individuais, dos desafios coletivos, familiares, sociais, o que diria o nobre Chico Xavier? Porque quando se fala de Chico, nós estamos evocando naturalmente uma figura iluminada. Ele dispensa, como sabem, qualquer tipo de homenagem, qualquer tipo de exaltação. E o nosso objetivo não é exaltar a figura do médium. O nosso objetivo não é fazer aqui algo que ele mesmo dispensaria. Isso não nos impede, todavia, de falar de seu legado de amor à humanidade. A humanidade ainda vai reconhecer, no devido tempo, esta figura iluminada que esteve conosco, que se pautou pelo exemplo, especialmente da humildade, de uma percepção extrasensorial extraordinária, e não era porque era médium apenas, mas porque a sua personalidade, o espírito, que atualmente estava na personalidade de Chico Xavier, é conquista da alma. Porque Chico, como sabem vocês, a sua vida foi uma vida de dificuldades, mas se fez portador de centenas de espíritos que se utilizaram da sua mediunidade para trazer ensinos que estão aí à nossa disposição através das suas centenas de obras. Para falar em livros, nós poderíamos citar aqui centenas de autores, mas naturalmente que esse não é o objetivo de ficar lembrando o nome de livros e nome de autores. Mas se pegarmos apenas para citar alguns e nos lembrarmos do grande e nobre Emmanuel, este que foi o seu benfeitor, este autêntico orientador das nossas vidas, esse estudioso do Evangelho, que foi com uma capacidade incrível de síntese, de produzir folhas avulsas, rápidas mensagens compactas de parágrafos curtos, e capaz de dizer muita coisa com poucas palavras, nos inúmeros livros de mensagens que deixou, nos volantes avulsos que recebemos na casa quando entramos. Esse nobre espírito também produziu os romances clássicos históricos tão conhecidos de todos nós. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão, além de produzir outras obras de caráter filosófico, científico, que estão à nossa disposição, mas especialmente falar sobre o Evangelho, adentrar o espírito da letra, adentrar o espírito do Evangelho, para se dirigir aos nossos corações com a sabedoria de quem estudou bastante, utilizando-se de um médium cuja fidelidade doutrinária, cuja estatura moral permitiu que um espírito desta grandeza, que naturalmente estaria se utilizando de um espírito de grandeza semelhante, pudesse nos trazer com a fidelidade com que esse material foi trazido até nós, conceitos elevadíssimos que vamos gradativamente descobrindo
e ficando perplexos pela profundidade, pela lucidez, pelo conteúdo. Eu me admiro, toda vez que pego páginas de Emmanuel, de perceber como esse nobre espírito não mergulhou no Evangelho para estudá-lo e nos apresentar conceitos tão profundos de análise, conceitos tão profundos de estudos e abordagens das lições do mestre da humanidade. Estamos falando apenas de Emmanuel, mas poderíamos citar Humberto de Campos, que depois passou a assinar Irmão X pelas questões já conhecidas, o nobre escritor brasileiro da Academia Brasileira de Letras, que chegou a ironizar a mediunidade de Chico Xavier, quando do surgimento do Parnaso de Além Túmulo, que é um capítulo à parte na sua história, em que Chico se fez intermediário de poetas brasileiros e portugueses, grandes nomes da literatura, que se utilizaram da sua mediunidade espontânea, da sua mediunidade fiel a serviço do bem, cuja publicação da obra O Parnaso de Além Túmulo mexeu com a intelectualidade da época, com a elite intelectual do país. Humberto, com a sua facilidade textual, com os contos que trouxe, enriqueceram muito o conhecimento espírita. Como disse a vocês, apesar da ironia inicial com a mediunidade psicográfica do então desconhecido jovem Francisco de Paula Cândido Xavier, lá em Pedro Leopoldo, este espírito nos trouxe uma contribuição fabulosa. Pouco tempo depois de desencarnado, já estava psicografando pelas mãos do médium. O que não dizer então da coleção André Luiz, a série No Mundo Espiritual, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, Libertação, Nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Ação e Reação, entre outros, não necessariamente nesta ordem. O que não dizer da contribuição desse espírito que se fez portador de informações extraordinárias para estudo da humanidade. Material que vai ser usado ainda, é material disponível para os próximos séculos da história humana. E naturalmente, nós poderíamos citar ainda a doçura de Maria Dolores, a grande poetisa brasileira, que igualmente se utilizou de suas mãos, ou a doçura de Meimei. O que não dizer de tantos outros espíritos que nós conhecemos, aprendemos a admirar e bebemos nesta fonte fecunda de conhecimentos, por causa da mediunidade fiel, moralizada do grande médium Chico Xavier. Ele era capaz de identificar pessoas e a sua história, apenas vendo a pessoa, nem sem ter qualquer contato anterior com a pessoa. Ao avistar a pessoa, muitas vezes chamava a pessoa na fila e pelo nome, e dando informações detalhadas muitas vezes da vida pessoal, de uma percepção que extrapola a nossa normalidade. Detentor de várias faculdades mediúnicas, a vidência, a audiência, a materialização, a cura, a psicografia, a psicofonia, etc., entre outras. Mas fixou-se na tarefa do livro, era o seu compromisso. Mas essa percepção que extrapola a nossa normalidade, de encontrar-se com alguém, chamar-lhe pelo nome, chamar a pessoa, dar informações detalhadas, quantos casos e histórias nós não temos conhecimento, registrados por inúmeros comentaristas e biógrafos da sua vida, da sua experiência, do seu legado, e que trazem ao nosso coração o conforto de uma personalidade incomparável. E mesmo assim, foi açoitado, humilhado, desprezado, criticado, mas manteve o seu compromisso de fidelidade a Jesus. Trouxe consigo uma tarefa, cumpriu a sua tarefa, expôs-se ao sacrifício do próprio corpo, por dedicação, não tinha hora para si, passava madrugadas inteiras, muitas vezes atendendo pessoas, naquelas filas intermináveis em Pedro Leopoldo e Uberaba, psicografando, revisando textos, datilografando os próprios textos. Então ficamos a pensar na grandeza desse espírito,
que não foi intermediário como médium apenas de grandes nomes conhecidos de nós, benfeitores espirituais, que traduzem a sua sensibilidade, o desejo de ajuda a nós os encarnados, mas igualmente se fez medianeiro de espíritos obsessores, de espíritos enfermos, de espíritos vingativos, de espíritos perversos, de espíritos contrários ao bem, que lutam contra o bem por ignorância, por equívoco, nas reuniões em que atuava como médium psicofônico. São mais de 600 entidades espirituais, estilos variados, comportamentos diferentes, vontades diferentes, submetidos a uma vontade doce, a um espírito nobre, a alguém que se colocava a serviço do bem coletivo, a alguém que sentia amor. Era muito comum nas plateias, nos lançamentos de livros, nas noites e tardes de autógrafos que ele visitava, é muito comum que quando na presença dele as pessoas se emocionavam, só de vê-lo, mesmo sem o contato visual direto, mesmo sem o olhar se encontrar, o ambiente ficava saturado da sua sensibilidade, a sua expansão fluídica era capaz de abranger uma plateia inteira, dado o amor espontâneo que ele já incorporou ao comportamento. É um espírito que já fez grandes conquistas. Não é um espírito puro, não é um espírito perfeito, mas é um espírito que já fez conquistas que nós ainda estamos tateando. Nós veremos aqui depois, em algumas respostas que ele deu, para pensar como reagiria o médium diante da vida. Como se comporta um espírito desta nobreza diante dos desafios que a vida vai apresentando. E quando pensamos na pessoa de Chico Xavier, nós somos levados a pensar na mediunidade, nos livros psicografados, repletos de cultura espírita, de informações históricas, repletos de informações que engrandecem o conhecimento. Mas ele fez o que fez, não era apenas porque era médium. É verdade que os espíritos o ajudavam. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes lhe dava receituário, Emmanuel lhe dava informações importantes, que ele podia repassar muitas vezes ao público. Mas isso não era apenas porque ele era médium, mas é porque é o espírito que ali está. Um espírito que já aprendeu a amar, um espírito que respeita o semelhante, um espírito que tem uma vibração amorosa em favor de todos, um espírito que desenvolveu em si esse sentido espontâneo, já incorporado à personalidade do dever cristão, de amor, de desprendimento, de renúncia. Ele era portador de várias virtudes conhecidas, mas destaca-se sem dúvida a humildade. Destaca-se, sem falar do desapego, sem falar da necessidade, a dispensa. Ele dispensava homenagens. Apesar disso, recebeu vários títulos de cidadania, vários diplomas de reconhecimento de autoridades, de órgãos, de empresas, em gratidão à sua atuação. Muito respeitado e querido, atravessou uma vida de dificuldades, enfermo quase a vida toda, e alguém perguntaria, como é que um espírito desse passa enfermo? Um espírito desse tem o domínio sobre si mesmo, e como é que passa enfermo pela existência? Nós podemos levantar hipóteses, são hipóteses, porque quem somos nós? Não temos conhecimento do acervo que esse espírito traz. Estamos vendo os efeitos da sua personalidade atuante. Mas muitas vezes é comum que os espíritos de grande envergadura, podem notar vocês que os grandes nomes da humanidade, nenhum deles veio com facilidades. Nenhum deles trouxe facilidades. Todos os grandes nomes da história da humanidade, em todas as áreas, não necessariamente religiosas, todos eles trouxeram obstáculos ferrenhos a enfrentar, como se fosse uma vacina, como se fosse um preservativo contra a vaidade, contra a exposição, contra
vários outros elementos que podem perturbar o trabalho em andamento. Possivelmente deve ter sido o caso dele. Porque, impedido muitas vezes de comparecer à entrega de prêmios, de títulos, de reconhecimento, por força das suas necessidades físicas, da enfermidade do corpo, da enfermidade no olho, a enfermidade no coração. Então aqui está uma personalidade humana, um espírito nobre, que nós tivemos a felicidade de sermos contemporâneos. E esta abordagem não tem qualquer objetivo de bajulação, em absoluto. Não é esse o objetivo. Mas nada nos impede, não estamos impedidos, de relembrar os exemplos de sua vida, de pensar na capacidade do seu espírito, de pensar naquilo que maravilhava o povo. E isso era dele. Ele lia pensamentos. Mas não é porque ele era médium, não. Todos nós vamos ler pensamentos um dia. Agora não, pelo amor de Deus. Não estamos preparados para isso. Mas os espíritos, conforme vão evoluindo, vão desenvolvendo alcances espirituais notáveis, de sensibilidade, de alcance visual, de discernimento ampliado. E naturalmente, que as virtudes conhecidas de todos nós, da vida do Chico, se devem às conquistas de si mesmo. Às conquistas de um espírito que se disciplinou ao longo das encarnações, recebendo essa tarefa difícil da mediunidade, como sabem da sua vida, que virou filme, não é mesmo? Os casos, a sua biografia, a sua vida é muito conhecida, os casos sempre contados e recontados, mas a gente nunca deve esquecê-lo, porque aí está um exemplo de comportamento moral que nós anelamos atingir. Notem, depois que o Chico desencarnou há 15 anos, o Brasil desgringolou, e ainda não se acertou, não conseguiu se colocar nos trilhos ainda, porque um espírito desta grandeza é capaz, com a sua vibração pessoal, o amor que traduz de si mesmo, de equilibrar uma nação, silenciosamente, discretamente. Então são detalhes que nos levam a procurar, que nos estimulam a pesquisar a sua vida de exemplos, para que tomemos até como referências aos nossos próprios desafios. Vou pedir ao Marco para buscar a mãozinha no referências. Esse trabalho foi baseado numa pesquisa nessas 10 obras. São obras variadas, algumas estão esgotadas, outras estão disponíveis. Claro que existem muito mais de 10 obras falando sobre o Chico. Mas nós pegamos essas 10 obras para colher respostas que o médium deu. Ao longo de 50 anos, menos o Pinga Fogo, que foi outra marca na sua trajetória, pela TV Tupi na década de 70. Mas, para vocês terem uma ideia, essas obras que têm a capa igual, Chico Xavier grande, com aquela coroa no meio, são entrevistas coletadas por um grande pesquisador e escritor espírita. E essas entrevistas trazem momentos variados, são 5 obras com a mesma capa, veja, só muda a cor. E são entrevistas que ele deu para a imprensa espírita e não espírita. Jornalistas conhecedores do espiritismo, jornalistas que o agrediram verbalmente, que ironizaram os seus feitos, jornalistas marcados pelo preconceito, jornalistas imparciais. Então são variadas perguntas sobre determinados assuntos, ou sobre variados assuntos. Este da moldura, os 2 da moldura, são casos contados por pessoas que conviveram com ele. Igualmente esta da Rosa. E este livro, 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares, quem não leu, procure ler esta obra magnífica. Clóvis Tavares, que vale uma palestra, uma outra palestra por si só, é um autor com vários livros publicados e conviveu 30 anos com Chico Xavier, de 36
a 66. E da experiência dessa vivência de 30 anos com ele, lançou esse livro, 30 anos com Chico Xavier, onde há inclusive uma mensagem que Chico psicografou de Francisco de Assis, em 1951. E também há uma mensagem do Espírito Germano, aquele que do livro Memórias do Padre Germano, também está nesta obra, uma das mensagens psicografadas pelo Chico. Agora, o que motivou essa palestra, na verdade, foi esse livro é que detonou a pesquisa. Esse livro está esgotado, se chama Notáveis Reportagens com Chico Xavier, está esgotado atualmente, deve sair logo outra edição. E esse livro conta a experiência do jornalista Clementino de Alencar. Clementino de Alencar era um jornalista das organizações Globo, na década de 30, quando surgiu o Parnaso de Além-Túmulo. E as organizações Globo enviou para Pedro Leopoldo o jornalista Clementino de Alencar para ver o que estava acontecendo lá, com aquela mexida na elite intelectual do país. E ele se hospedou num hotel, ficou lá 3 meses, e acompanhou o cotidiano do Chico, diariamente. Mas ele era um jornalista com uma peculiaridade, ele era imparcial. Ele não era crente, nem descrente. Ele relatava o que ele via. Inclusive o Chico lhe entregava os originais de mensagens de Humberto de Campos, de mensagens de Emmanuel. Ele levava para o hotel e formava uma reportagem, mandava para o Globo. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não sei como é que ia aquele tempo, não é do meu tempo, não sei como é que era aquele tempo, mas enfim, ia. E o jornal O Globo publicava essas reportagens. E teve um confrade de Bauru que colecionou essas páginas. E no ano 2000, o ID aqui de Araras publicou essas reportagens do Clementino. O Clementino já está desencarnado atualmente, e essas reportagens foram publicadas desse livro. Quando eu li esse livro, eu fiquei entusiasmado com a história do Clementino. Eu fiquei completamente envolvido com o entusiasmo do Clementino, imparcial e verificando aqueles fenômenos ocorrendo à sua volta. O Chico, na sua espontaneidade, na sua bondade natural, muito impressionou o Clementino. E quando comecei a ler aquilo, aquelas respostas, aquelas observações judiciosas de Emmanuel, aquelas observações de Humberto de Campos, fiquei entusiasmado com aquilo. E aí eu parti para outras pesquisas, originando essa palestra e o livro que estamos trazendo hoje. De forma que esse material, por favor, Marco, volta lá na capa, o slide 1. Este material constituiu o acervo desta palestra. Aí nós vamos pensar no seguinte. Isso, eu não tinha ligado aqui, viu, Marco? Por isso é que não virou. Vejam a referência doutrinária de um espírito como este. Lá no Livro dos Espíritos, missão dos espíritos encarnados: instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições. Veja que o Chico se enquadra perfeitamente naquela missão dos espíritos encarnados. Não está falando de espírito encarnado superior, não. Espírito encarnado, também somos. Também é tarefa, é compromisso nosso, instruir os homens, ajudar o progresso uns dos outros, melhorar as instituições. Por outro lado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no item 7, quando Allan Kardec, aqui é Allan Kardec que está dizendo, quando Allan Kardec se refere aos médiuns, ele diz que os médiuns são médiuns para serem intérpretes para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem, para conduzi-los à fé. Ora, o Chico está perfeitamente enquadrado nesta qualificação dada por Allan Kardec. Quantas pessoas não foram conduzidos à fé pelo simples contato com o Chico? Quantas pessoas incrédulas, desesperadas pela perda, entre aspas, de um ente querido, mães sofridas, pais desesperados, filhos
saudosos que procuraram o Chico e foram reconduzidos à fé pelo carinho espontâneo, pelas informações preciosas que ele passava. E ao mesmo tempo mostrar o caminho do bem, especialmente pelo exemplo. Mas serem intérpretes para a instrução dos homens. Essa foi a melhor tarefa, né? Isso foi o que ele mais fez. Intérprete para a instrução dos homens. Intérprete fiel, intérprete idôneo, intérprete que auxiliava no entendimento das questões relativas a tudo que nós estamos entendendo. Por outro lado, aqui nós selecionamos alguns temas. São apenas 20 temas, são poucos temas, de respostas que o Chico deu. Mas eu quero saber se aqui na plateia existe alguém que teve um relacionamento pessoal com o Chico. Existe alguém aqui que esteve em Pedro Leopoldo e Uberaba e teve um relacionamento pessoal com ele? Quem aí de vocês? Pode levantar a mão. Por favor. A senhora poderia vir aqui? Só a senhora? Tem mais alguém? Não? Então, por favor. Como vai? Bom dia. Como é que é seu nome? Ana Valesca. Ana Valesca, nós vamos pedir para a Ana que conte para nós a experiência, compactamente, claro, a experiência vivida com Chico Xavier. Bom dia a todos. Eu trabalho na Casa de Jesus desde 88, quando eu me mudei de Uberaba para Campinas. Então, morava em Uberaba. Vou tentar falar para vocês de uma forma resumida e como eu consegui, dada a emoção que eu tive até quando eu entrei aqui e vi aí o título. Lembrou, né? Lembrei demais dele. Visitava ele? Muito, muito. A senhora é espírita de infância? Não. Essa foi minha primeira experiência. Eu fui educada em colégio católico, muito católico, com todas aquelas tradições. E na minha educação, falar em espiritismo é aquilo que nós já tratamos aqui. Eu não podia nem falar em espiritismo. Eu passei por uma experiência, eu estava doente, passei com um problema, me casei muito cedo, estava com uma série de problemas, inclusive de saúde. E fui aconselhada a ir até lá. Era católica? Católica ferrenha. Então era uma situação como essa aqui. Ele atendia na mesa e os bancos, assim, como está aqui, mas eu diria assim, 3 vezes a quantidade de bancos que nós temos aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. E sendo católica, antes desses problemas que a senhora estava enfrentando, como é que a senhora via o Chico? Antes disso? Eu via como todas as pessoas, né? Assim, Lá todas as pessoas, lá em Uberaba, da religião católica. Preconceito. Né? Preconceito, muito. Tanto que, até continuando que eu vou contar, veja o meu preconceito. Eu fui lá ver um dia, assim, premida pela necessidade, tomando remédios, fui sozinha. Tomando remédios até controlados, então era uma situação difícil a minha. Isso se deu em que ano? Bom, deixa eu fazer a conta, porque eu tinha naquela época 20 anos de idade, eu tenho 64, tenho que fazer o... 40 anos? Isso é bem tempo atrás. Sentei na última fileira, na última cadeira. Por dentro eu estava pensando assim... O que eu vim fazer aqui? Não, por dentro eu estava pensando assim, eu vim para provar que isso aí é uma farsa. Eu pensei isso o tempo inteiro. E quantos não pensaram assim? Exatamente. Falei, isso não vale, isso é uma farsa, estão mentindo e tal. Fiquei quietinha lá. Então, vi toda a sessão, vi as mensagens e tudo. Ao final, o que acontecia? O Chico sempre recebia as pessoas, aquela fila imensa para dar um abraço em cada pessoa, a mãe ia chorar, todo mundo pedia, e ele acabava saindo de lá madrugada dentro. Eu continuei no meu lugar, esperando desocupar um pouco para sair pela lateral. Não queria falar com ele? Não queria falar, e falei, eu não falei, eu pensando por dentro, isso aí é uma farsa e tal. E quando diminuiu um pouco as pessoas, assim, começou a ficar mais, assim, um número reduzido. Madrugada já. Já madrugada. Fui levantando, assim, devagar e tudo. Qual não foi a minha surpresa, dentro do que o senhor falou aí? Quando meu nome é Ana Valesca, vamos convir que não é um nome comum. Se fosse só Ana, né? Mas aí, de repente, ele afastou um pouco, as pessoas estavam aqui, ele, dá licença um minutinho e tal, e falou, não tinha mais ninguém sentado. Ele falou, Ana Valesca, será que você me permitiria te dar um abraço?
Eu até hoje não sei como é que eu vim do último lugar, assim, até ele, porque eu não tinha falado com ninguém. Minha tarefa ali era provar que era tudo uma farsa, né? Então, eu mal consegui andar, né? Aí ele me deu um abraço, falou: eu queria cumprimentá-la, agradecer muito por você ter vindo aqui e tudo. Aquilo já me derrubou, né? Então, eu voltei em duas outras, na segunda oportunidade, ainda um pouco incrédula. E ele ficou nisso nessa primeira vez? Não, na primeira vez, só porque eu não conseguia falar. Eu fiquei tão, assim, realmente surpresa, perplexa. Quando ele ia fazer esse trabalho à noite, ele saía da casa dele e as pessoas que estavam lá, um mar de gente, vinham atrás dele. E eu estou lá de fora também. Aí ele foi saindo, eu fui atrás dele, né? Calada, quieta, disposta também a conferir. A desmascarar, né? Exato, desmascarar, a palavra era essa. Ele estava andando de repente, eu estava um pouco atrás, eu era logo a primeira atrás dele, mas quieta, sozinha. E de repente, ele se virou e me puxou com a rapidez, ele deu um susto com aquilo. É que tinha, mas nós estávamos passando por uma esquina, andando no meio da rua, e o carro virou assim, mas com muita velocidade. Aí eu percebi que se não tivesse sido retirada por ele, né, eu poderia até ter sofrido um acidente grave ali e tudo. Isso foi como eu conheci o Chico. A partir daí, eu passei a frequentar muito lá e tudo, e me tornei tão próxima a ele, me tornei, inclusive, muito amiga do filho dele, que é o Eurípides, que eu classifico, se me permitirem aí, é um grande injustiçado, porque ele cuidou dessa parte que o senhor mesmo colocou aí, da saúde dele, ele tinha que fazer esse papel, as pessoas subiam nos telhados, nas janelas, não deixava ele tomar remédio, naquele desespero das pessoas, né? Que a gente, ansiedade, né? E o Eurípides tentando, e ele tinha uma preocupação muito grande com o Eurípides. Várias vezes ele me pediu para conversar com o Eurípides, falou: vai lá conversar um pouquinho com o Eurípides e tudo. Várias vezes eu me sentei numa mesa com 4 pessoas, eu, Eurípides, ele e a Dinorá, para tomar uma refeição. Eu ficava tão emocionada que eu mal conseguia comer. Eu ia lá ou no Natal, ele me convidava ou no Natal ou no Ano Novo. E eu falava com ele, um dia ele brincou comigo, a Dinorá, que foi empregada dele muitos anos, acho que mais de 30 anos ali. Ele falava: você não está comendo? Eu falei: Chico, eu não consigo nem me alimentar, na minha emoção de pensar como é que eu tive esse privilégio aqui. Ele brincava, falava assim: Dinorá não vai gostar, vai achar que você não está gostando da comida dela, na linha que o senhor falou. Ele era sempre humilde demais, então ele não aceitava nenhum tipo de louvor, vamos chamar assim, nenhuma diferença. Quantas vezes eu vi as pessoas querer beijar a mão dele, ele não permitia, ele beijava a mão das pessoas, né? Então foi um ensinamento, e eu passei a frequentar muito lá, mas assim, de sentar com ele, eu tive uma oportunidade que um colega, sabendo disso, um colega de trabalho, me pediu se eu poderia levar um dinheiro para ele. Assim, que esse colega tinha obtido uma graça muito grande, ganhou, não é que ele ganhou fácil, ele tinha tido ele não me falou o que era, mas me disse assim, nem perguntei também. Falou: eu recebi uma graça muito grande, eu queria mandar esse dinheiro de forma anônima, tá, para as pessoas aí necessitadas e tudo. Queria que você levasse para o Chico. Falei: olha, eu nunca vi dinheiro lá, então eu não me sinto à vontade, eu vou ter que perguntar para ele se eu posso fazer isso. Aí, um dia sentada ali com ele, porque algumas vezes o Eurípides precisava sair, me pedia para ficar com ele ali e tudo, para ele não poder ficar sozinho. Então eu perguntei se eu podia trazer, contei a história. Aí ele me disse assim: olha, se você puder trazer em notas, se me falha a memória, era R$5, mas eu não me lembro exatamente. Pedi para o banco e tal, que só se for para me distribuir lá na vila, que lá o lugar onde que ele distribui é na Vila do Pássaro Preto, lá. Então eu cheguei com o dinheiro, no envelope, e ele me pediu para sentar e tal, já pegou uns envelopinhos pequenos lá, me pediu para ajudá-lo, nós colocamos aquele dinheiro todo, um em cada envelope. E eu fui com ele lá para poder distribuir isso para os pobres. Quer dizer, ele não transitava, o dinheiro ali era só para isso, só para as outras pessoas, né? Então, e a senhora mudou para Campinas há muito tempo? Eu mudei em 88. Quando eu vim para cá, eu pedi a ele uma referência de centro, né, que eu pudesse frequentar. Então, ele me deu o Allan Kardec, a ideia que me deu a Casa de Jesus. Enquanto eu estava assim, foi logo nos primeiros dias e tudo, o senhor Orlando, que
né, aqui da casa, tudo, viu a placa do meu carro no posto, que era dele, é tudo, vamos dizer assim, é o plano espiritual, né? Aí foi lá me perguntar do Chico, né? Então, foi aí que vamos dizer, formou o vínculo, né? E quais as impressões que ficaram para a sua vida dessa convivência com o Chico? Se pudesse resumir em 2 ou 3 palavras. Olha, como o senhor disse, acho que o senhor foi muito feliz. A característica número 1 dele, humildade. Isso foi o mais marcante. O mais marcante, uma humildade extrema. Junto com a humildade, uma dedicação extrema ao próximo, né? Muito bem. E uma coisa que também eu gostaria até de registrar, que uma vez eu ouvi dele que eu achei interessante, que eu às vezes vejo pouco nos relatos dele aí, ele falar assim, olha, eu também gosto de ouvir boas notícias. Ele não estava reclamando, veja bem. Era um domingo, ia ter um jogo de futebol, e ele fez a brincadeira, mas quem que joga hoje? Eu também vou querer assistir, porque eu também gosto de ouvir boas notícias. Isso me alertou na hora, falei, olha, às vezes a gente não lembra de brincar uma coisa ou outra com o Chico, né? E ele gosta também, né? É um ser humano. É um ser humano, eu até brinquei com ele uma vez, falei, ó, Chico, quando eu for lá para o outro lado, pelo amor de Deus, eu estou precisando de mais de um QI lá. Ele levou aquilo a brincar. Aí, como sempre, ele cortou de uma forma assim... Suave e tudo mais, porque ele nunca era agressivo, né? Mas, assim, fazer questão... tive a oportunidade de estimular isso várias vezes, pessoas da República, artistas, pessoas com grande projeção nacional. Quando começava algum tipo de elogio, ele cortava. Ele não aceitava. Muito bem, Ana. Já que você se dispôs, espera um pouquinho, a vir aqui, e você adquiriu o direito de escolher um tema que aí está entre os 20, de uma resposta que ele deu. Qual que você escolhe? Fique à vontade, você tem toda a liberdade para escolher um tema que está... Vocês vejam que essa palestra é muito dinâmica, ela não acaba, eu não vou esgotar esses assuntos, depende da pessoa que vem aqui na frente, então as escolhas são muito variadas, nunca a palestra é igual. Dá vontade da gente escolher também, né? Mas o direito é dela. O dever primeiro, vejam, ela escolheu o dever primeiro. Marco, por favor, mãozinha. O dever primeiro do homem, pode esperar um pouquinho, Ana, é colaborar em todos os minutos de sua passageira existência, dever primeiro, em prol da melhoria do seu próximo, porque trabalhar por outro é engrandecer-se. Está no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier. Vejam, dever que nos cabe igualmente. Marco, volta lá. Ana, mais uma. Vitória da força. Vamos lá, Marco. A vitória da força, meu filho, é fictícia. Imagine a profundidade desta resposta. Que força é essa? Força, qualquer força. Força da violência, não é a força interior, tá? O uso da força do poder, o uso da força da violência, da chantagem, da manipulação, do dinheiro, do nome, da influência. A vitória da força, meu filho, é fictícia. Isso aqui dá um congresso, gente. Essa resposta dá um congresso de vários dias, colhendo depoimentos de psicólogos, de pais, de psiquiatras, de médicos, de mulheres, de mães, de pais, porque a vitória da força, dos abusos de todo tipo, ela é ilusória. Nós vamos ter que responder, vamos ter que reparar. Aqueles que matam, que estupram, que violentam, que estouram terminais bancários, que manipulam dinheiro, que manipulam nos bastidores, que chantageiam aqueles que desviam dinheiro público, que abusam do poder, se soubessem o que os esperam, não fariam. E não é castigo, é consequência. E isso, não vamos ligar esse assunto apenas à esfera política, vamos trazer para nós, no nosso cotidiano, na nossa realidade. Como é que usamos as nossas capacidades? Volta, por favor, Marco.
Tem direito a mais uma, Ana. Obrigação para com a sociedade. Vejam só. O dever comum de servir na medida de nossas possibilidades. Muito bem. Obrigado, Ana. Pode falar. Deixa eu te dar o microfone. Você, como foi voluntária, se ofereceu aqui sem timidez, sem medo, você vai ganhar um presente, que é a Revista Internacional do Espiritismo e o jornal O Clarim, fundados por Cabarchute, lá em Matão. Muito obrigada. Até complementando isso que o senhor falou, eu fiquei muito tempo dividida se eu faria isso ou não. Quando eu soube que ia ser pedido aí um testemunho, eu fiquei insegura, porque eu fiquei pensando, será que alguém vai pensar que eu vou contar uma vantagem e tudo? Pelo contrário. Não. Pelo contrário, eu me sinto assim, como é que eu vou dizer, em obrigação. A gente fica pensando assim, olha, eu fiquei na dúvida, falei, será que eu divido isso? Porque eu tive essa grande oportunidade, honra, de poder ver essa pessoa de perto, participar ali. Falei, será que eu devo dividir com as pessoas ou isso aí vai parecer que eu estou sendo vaidosa? Né? Então, gostaria de dizer para vocês que perante Jesus, perante Deus, né, essa não é a minha posição. Na medida das nossas possibilidades, eu tive uma experiência pessoal, porque um dia conversando com ele, ele me disse que, dentro desse meu problema e tudo mais, ele me falou que jogasse todos os remédios fora quando eu chegasse em casa. Eu fiquei assim, a família não queria deixar de jeito nenhum, que era muito difícil, tudo remédio controlado e tudo mais. E eu cheguei, joguei tudo fora, tudo. Assim, tinha uns 8 mais ou menos lá, o médico não era de lá, tinha que comprar um estoque. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, nunca mais tomei esse tipo de remédio. E um dia, conversando sobre isso com ele, ele me disse que eu tinha mediunidade intuitiva e de cura. Né? E eu digo que eu só acredito nisso porque eu ouvi dele. Eu, assim, num afã de resolver o problema, eu disse para ele, falei, mas então eu tenho que desenvolver isso logo. Tinha quantos anos? 20 anos de idade, 4 filhos. Ele falou, não. Na medida das nossas possibilidades. Ele falou, agora não é hora. Vai chegar a hora. Agora, a sua primeira obrigação é cuidar da sua família. Então, é na medida das possibilidades daquele momento. Né? Muito obrigada. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Pode voltar, Marco. Não nos sintamos, não, vaidosos nesse detalhe de testemunhos, de depoimentos. Porque as experiências boas devem ser partilhadas. Devem ser partilhadas porque pode ajudar outras pessoas. Vejam vocês que há assuntos variados. Vou dar uma colher de chá. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Você tem o direito de escolher um assunto. Pode escolher um. Sobre o Brasil. Muito bem. A solução dos problemas, essa resposta foi dada na década de 30. Tem sido tratada com a mais acentuada ausência de tato pelos que dirigem o Estado. Os grandes desequilíbrios econômicos são oriundos justamente dessa odiosa campanha personalista que infelicita há muitos anos as correntes políticas do país. Essa resposta é de Emmanuel, tá? Não é do Chico. Mas vejam a atualidade disso. Passou 80 anos, 90, nós estamos do mesmo jeito. Nós estamos do mesmo jeito. Nós não aprendemos ainda. Já que você falou, volta, Marco, por favor. Já que você falou sobre o Brasil, eu vou me dar o direito agora de eu escolher aqui, já que surgiu o assunto. Marco, veja a solução para o país. Evite-se a expansão do interesse pessoal. Década de 30. As competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo, e cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação, e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Como pátria, é vergonhoso para nós.
brasileiros. Não vamos falar só dos políticos, não. Nós, cidadãos comuns também. Eleitores também. Evite-se a expansão do interesse pessoal. Com que interesse estamos votando? Por que votamos em determinados? Estamos divididos por partidos, enquanto deveríamos seguir a pátria. Estamos divididos por partidos. É vergonhoso. Competições, etc. Mas todo esse trabalho, pode deixar, Marco, não precisa não. Competições, ambição de ganhos, assaltos ao tesouro, exibicionismo, nós estamos vivendo isso. Cultive-se acima de tudo o interesse da coletividade. Tudo bem, Marco? Então, são respostas variadas que nos ensinam a nobreza. E já que falamos em nobreza, só para vocês terem uma ideia, perguntaram para o Chico uma vez: Chico, o que é que vai se você sofrer? E a gente fica pensando assim: foi a doença nos olhos, o coração, a angina, a dificuldade, os preconceitos, as perseguições do movimento espírita, as dificuldades na família, etc. Olha o que ele respondeu para o repórter: algo que o fez sofrer. Olha a humildade. Nós somos capazes de pensar assim? Ofender alguém, prejudicar alguém é algo que o faz sofrer. Pode voltar, Marco. Todo esse trabalho de pesquisa nos entusiasmou bastante. Essa palestra, como vocês viram, ela é muito dinâmica, muito versátil, ela permite vários desdobramentos, ela permite abordar assuntos variados, falar de suicídio, reencarnação, mediunidade, dependendo do andar da carruagem, né? Mas ela nos motivou, por favor, Marco, o capa final lá, nos motivou a escrever o livro Diante da Vida, com Chico Xavier, que a palestra acabou virando o livro. Da pesquisa, de tão entusiasmo, acabamos fazendo o livro. O livro são comentários de respostas que o Chico deu. Extraímos daquelas 10 obras trechos das respostas, como aquelas, algumas que vocês viram aqui e outras, né? Todas aquelas respostas estão no livro. Nós extraímos trechos para comentar e linkar com o conteúdo da codificação espírita. Trouxemos para vocês, esse livro foi lançado em abril do ano passado, em comemoração ao aniversário, dia 2 de abril. E trouxemos para vocês também o nosso Um Sacerdote Espírita. Quem aqui leu Memórias do Padre Germano? Algumas pessoas leram, muita gente não leu. O Memórias do Padre Germano é um livro que tem prefácio de 1900. É um dos melhores livros já publicados de literatura mediúnica espírita. Ele não foi psicografado, ele foi psicofonado e organizado por Amália Domingos Soler, a primeira mulher a enfrentar o preconceito contra o espiritismo na Espanha. Ela teve contato com o espírito através do médium Eudaldo Pagé, e ela começou a publicar nos jornais da época. Ela tinha uma capacidade textual impressionante, os contos que ele contava. E o que é que tinha nos contos? Tinha as confissões que ele ouvia, os dramas humanos das confissões, e também os embates que ele tinha com os seus superiores, e também o amor que ele sentiu por uma mulher sem nunca ter tocado nela. Então ele vai contar as suas experiências de homem, as suas experiências nas confissões e as suas experiências nos embates, porque ele discordava dos princípios católicos de sua época. Discordava da confissão, discordava de padre não poder casar, discordava de diabo, de inferno, etc. E ele, quando foi ordenado padre, os bispos e padres, desconfiados que ele pudesse falar alguma coisa que estava em desacordo, contrataram um coroinha para ficar atrás do púlpito, com um objeto na mão, semelhante a um martelinho, para bater no pé dele se ele falasse alguma coisa errada. Estabeleceram um código lá, e ele só poderia falar 15 minutos, os padres estavam preocupados. Quando ele assomou a tribuna para a sua primeira homilia, no dia da ordenação, ele que também tinha uma percepção extraordinária, como Chico, ele era um padre médium, mas viveu antes de Kardec. Quando ele chegou atrás do púlpito e viu o coroinha baixado lá, ele era um exímio magnetizador, ele pôs a mão na cabeça do coroinha, que dormiu. E ele falou por 3 horas, falou o que quis e como quis, gerou uma explosão de ódio na plateia. Ele foi expulso do convento e estabeleceu o seu legado de trabalho numa vila humilde, distante, pequena, onde se tornou famoso, porque ele era médium, ele via, ouvia os espíritos, falava de reencarnação abertamente. Então o livro é comovente,
com os casos. E eu li aquele livro várias vezes. De tanto ler o livro, nós nos entusiasmamos de fazer um livro sobre aquele. O adjetivo espírita foi por nossa conta, porque na época não existia a palavra espírita. Ele viveu um século antes de Kardec, mas era médium. Então colocamos um sacerdote espírita por causa da índole, não porque ele era médium, mas por causa da índole. E o crucifixo e o terço na capa, eu sou espírita de infância, ela é instigante a capa. Quando me apresentaram a capa, eu adorei, porque muito conhecido na minha cidade natal, como espírita, o pessoal vai falar: o que aconteceu com o Orson? Está virando casaca? Mudou de religião? Porque nós, os espíritas, respeitamos muito os símbolos católicos, como o crucifixo e o terço, mas nós não usamos. Nós não usamos. Mas, como ele era um padre, está no contexto, né? Ele era um sacerdote, está no contexto da época. E este aqui é o mais recente livro de Chico Xavier. Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. O Chico enviou para o ID de Araras, de 64 a 2002, quando desencarnou, ele mandava mensagens dos benfeitores para serem publicados no Anuário Espírita, como o próprio nome diz, é publicado anualmente. São mensagens de variados benfeitores. E essas mensagens foram organizadas, selecionadas e publicadas nessa obra. Eu tive a honra de participar da organização desta obra e trouxe para vocês também. E olha o Livro dos Espíritos. Como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a terra? Resposta: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Olha o Chico enquadrado aí. E para concluir a nossa abordagem, muito agradecido a vocês pela oportunidade, eu quero dizer a vocês que os livros que aí estão para vendas, a receita é destinada para o jornal Tribuna do Espiritismo, que vocês receberam aí. Infelizmente não trouxemos para todos. Você que está vindo pela primeira vez vai ganhar a revista e o jornal também, depois você pega comigo, tá? Eu trouxe aqui. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Esta semana tem alguém fazendo aniversário? Vocês não fazem aniversário em Campinas? Então, o senhor também ganha uma revista e um jornal. E para encerrar, nós queremos lhes oferecer esta preciosidade. O Marcos, você tem que clicar aqui embaixo para ele começar a funcionar, viu? Clica nele. Mais, sobe mais. Aí. Põe para o som. Se você quiser voltar para pôr o som e a gente começar de novo, vale a pena, viu? Começa do começo, volta a tela, você põe outra vez. Que vale a pena, a música sensibiliza muito. Eu não sei se prejudica a filmagem. Melhorou, né? Está sem som ainda, Marco. Nós não paramos para pensar. Mas o Chico passou décadas sentado. Cada livro que ele psicografou 3 vezes. Primeiro ele psicografou, depois ele revisou, depois ele datilografou, ele mesmo fazia isso. Não é que nem hoje, que tem os funcionários que digitam os livros, né? Mas, de tanto permanecer sentado, psicografando, revisando, digitando, atendendo pessoas madrugadas adentro, trabalhando sem parar, ele danificou as próprias pernas na circulação, tanto que no fim da sua existência teve que ser carregado. Mas aí está um exemplo de desprendimento, de dedicação, de humildade, um exemplo de trabalho constante, permanente, sem parar, para que a mensagem do bem, para que a mensagem do Cristo chegasse até nós. Foi até o sacrifício das forças físicas em favor do compromisso que trouxe consigo. É o nosso Chico, onde estiver nesse instante, nas lembranças inclusive da Ana Valesca, que com ele conviveu, a nossa gratidão. Obrigado, Chico. Receba de todos nós o nosso abraço nesse instante, pelo tesouro de sua vida, de seus exemplos, pelo tesouro de seu legado em favor da humanidade. Deus te abençoe e nos permita que tenhamos a ventura de tê-lo em nossa convivência no futuro, para continuarmos a aprender com seus exemplos.
Se algo posso dizer a vocês, agradecido por esse instante, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês. Meus amigos de Campinas, prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado.